Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Comissão de Propriedade Intelectual do OAB do Guarujá. As nossas duas integrantes já entraram, então vou as convidar para participar. Boa noite, doutora Priscila Japiaçu. Boa noite. Boa noite a todos. Doutora Ingrid Garandini. Estamos esperando você. Bom, já começando as apresentações formais, primeiramente eu gostaria de agradecer ao presidente da OAB do Guarujá, o doutor Marcelo Henrique Garcia, pela oportunidade de nos dar esse espaço para debater um pouquinho sobre a nossa área de especialização, mais outra área de especialização e atuação. Agradecer a Soraya Embaçaí de Mello, que é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Guarujá, nossa amiga, companheira de mestrado, e agradecer por esse espaço, por nos dar voz. Nós três, que primeiro nos especializamos em esporte, em direito desportivo, para depois nos especializarmos em propriedade intelectual e trazer um pouquinho para as pessoas que vivem da propriedade intelectual a nossa visão ou a visão do mundo desportivo sobre essa intersecção, essa inter-relação entre as duas áreas. Bom, meu nome é Roberta Ferreira Severo, eu faço parte da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Guarujá, sou advogada, mestrando em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI, especialista em Direito Desportivo, Gestão em Marketing pela FIFA e FGV, membro e pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, e hoje estou aqui para mediar esse debate, essa conversa entre as minhas duas amigas, colegas de mestrado, colegas de grupo de direito desportivo e colegas desse mundo desportivo e da propriedade intelectual, doutora Priscila Japiaçu, advogada, mestrando em propriedade intelectual e inovação pela Academia do INPI, membro e pesquisadora do grupo de estudos em direito desportivo da Faculdade Nacional de Direito e pós-graduada em gestão esportiva pela Trevisan. E a doutora Ingrid Grandini, também mestrando em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, membro e pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, e hoje uma das coordenadoras da CNRD, que é um órgão responsável por revisar e dar revisar questões de arbitragem no futebol brasileiro vinculado à CBF. Sejam muito bem-vindas a essa live. Vocês querem introduzir alguma coisa, se apresentar para o público, ou já podemos entrar no nosso grande assunto de debate? Bom, gostaria, na verdade, de agradecer, dar boa noite a todos os presentes, agradecer a presença, acho que hoje vai ser uma conversa, né, na verdade, da gente introduzir esse tema de esporte, PI. Então, falo aqui, acho que falo por nós três, que a gente, né, fala isso com muito prazer, com muita alegria, com muita paixão nos olhos, né? Cada uma aí com a sua história, que a gente vai contar um pouquinho. E é isso, espero que vocês gostem. Doutora Ingrid. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, agradecer a Soraya, agradecer ao OAB do Guarujá por ter dado esse espaço para a gente, por ter oportunizado da gente poder estar aqui discutindo sobre um assunto que tanto remete a nós três, que a gente sempre vem militando com frequência. E é uma honra estar aqui na presença de todos vocês e acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje. Perfeito. Bom, já que estou entre amigas, né, a proposta dessa live começou com nós três pesquisamos sobre direito desportivo e de uns tempos para cá, muito em função das nossas grandes influências, talvez da nossa maior influenciadora e incentivadora, a professora Cone Cesário, que nos ouve e nos vê nessa live, a gente começou a tentar correlacionar propriedade intelectual e esporte. Principalmente verificando que existe um hiato de um diálogo entre essas duas áreas. Primeiro, a gente tem que ressaltar que tanto a propriedade intelectual como o esporte são áreas transnacionais, ou seja, os regramentos eles vão muito além, né, das barreiras dos estados, da formação dos países, das regras dos países. Então, muitas vezes, são regramentos internacionais que se aplicam
a todos os países, a todos os membros, a todos os associados. Então, essas duas áreas têm isso em comum. E assim como a propriedade intelectual, o esporte também é multidisciplinar. Ele também extrapola as barreiras do próprio mundo desportivo. Ele bebe da fonte do direito, do marketing, da medicina, da preparação física, da educação física, enfim, de tantas outras áreas que permeiam a atividade esportiva e a prática desportiva. E aí, durante a nossa pesquisa, a gente se deparou com questões um tanto quanto, não diria tão polêmicas, né? Mas que colocavam em xeque exatamente esse diálogo entre a propriedade intelectual, a inovação, o avanço tecnológico e os valores esportivos e o esporte propriamente dito. E a primeira parte dessa live, a gente gostaria de explicar para vocês e de mostrar para vocês um pouco desse diálogo ou falta de diálogo e quais as consequências dele para o mundo desportivo. Bom, a nossa análise primeiro vai versar sobre o quanto esse avanço tecnológico ele é justo ou injusto, ele aumenta ou problematiza a igualdade competitiva, a paridade entre armas, que é como a gente fala no direito desportivo, no esporte, que é a igualdade dos competidores quando eles estão em competição, e vai tentar fazer essa análise muito mais pelo lado desportivo do que pelo lado da propriedade intelectual. Então, entendendo que a propriedade intelectual, que o avanço tecnológico, que o fomento à inovação está muito ligado com o desenvolvimento do país, com o acúmulo de riquezas, com uma posição importante desse país, transportando isso para o esporte. O quanto que o desenvolvimento tecnológico, o quanto que o investimento em inovação no esporte provoca tem essa mesma consequência, provoca isso da mesma forma, ou o quanto isso possivelmente atrapalha o desenvolvimento do esporte, ou pelo menos a equidade, a paridade de armas dentro do mundo desportivo. Começando esse debate, eu trago um exemplo de uma inovação que foi um tanto quanto democrática, depois de um período pandêmico, que inclusive atrasou a realização das Olimpíadas de Tóquio, que eram para ter acontecido em 2020 e aconteceram apenas ano passado. A gente finalmente teve esse evento, que é considerado o maior evento do mundo pela quantidade de modalidades esportivas que ele concentra. Bom, esse evento desportivo, principalmente o atletismo, aconteceu num estádio que foi reformado, e a pista de atletismo que foi montada, que foi reformada para receber da Mondo, que é uma empresa italiana, resolveu inovar com uma forma de estruturação da pista, com microborrachas, enfim, e uma película que fizesse bolhas de ar e conseguisse absorver o impacto da pista de atletismo, impacto provocado pelos atletas no contato com o solo, e ao mesmo tempo reverter esse impacto em energia para que esses atletas tivessem maior impulsão e maior alcance. Bom, de fato, apesar do que muitos especialistas em esporte, aliás, ao contrário do que os especialistas em esporte pensavam, as Olimpíadas de Tóquio teve uma quebra de recorde significativa. Vindo de um momento pandêmico e diante dessa quebra de recordes, muito se assimilou e muito se falou sobre a tecnologia implementada nessa pista, e que efetivamente teve um lado positivo e teve uma reverberação positiva por parte dos atletas. Eles de fato se sentiram, não com vantagem, mas se sentiram bem em praticar atletismo daquela determinada pista, e ela de fato ajudou a performance deles. E aí, além disso, outra polêmica, e digamos assim, esse tipo de inovação, esse tipo de tecnologia, ela foi um tanto quanto democrática. Ela ajudou da mesma forma todos os atletas, todos que participaram do atletismo nas Olimpíadas de Tóquio. Mas um tanto quanto mais polêmico foi o caso do tênis da Nike. E aí a minha primeira pergunta vai para a doutora Ingrid. Doutora Ingrid, você pode explicar um pouco mais sobre esse tênis da Nike que foi usado nas Olimpíadas de Tóquio e as consequências desportivas, ou pelo menos os embates desportivos que se deram por causa desse tênis?
É uma honra, né? É uma honra para mim poder falar sobre esse assunto. É porque a gente consegue observar que, conforme a sua belíssima introdução, a gente tem muito mais sobre a API e o esporte do que a gente costuma ver por aí. Né? O que a gente vê muito falando sobre propriedade intelectual, esporte e direito desportivo é marketing de emboscada. E a gente sabe que nessa vala que tem entre as duas áreas do direito, entre a propriedade intelectual e o esporte, a gente tem um universo de coisas que não são tão conversadas ou não são conversadas com a profundidade que merecem. Sobre essa questão do tênis que você muito bem levantou, recentemente, né, não tão recentemente assim, mas de uns anos para cá, a Nike veio desenvolvendo alguns tênis para facilitar no desempenho de corridas, né, dos atletas de atletismo. E esse tênis tem algumas tecnologias inovadoras. Eles trazem um solado mais rígido, eles trazem bolsas de ar em alguns espaços do tênis que auxiliam nesse rebote, nesse impulso que os atletas têm quando eles pisam no chão. Eles têm também uma espuma, eles são feitos com uma espuma mais macia, com material mais leve, que facilitam cada uma das passadas. E esse tênis, anexo a essa pista, o conjunto, a soma do tênis da Nike, desse novo tênis, que pode ser conhecido como Vaporfly ou Super Spikes, né, como estão denominando ele, essa combinação de pista e tênis, eles causam um efeito trampolim, né, que é esse impulso que é dado para o atleta e essa possível vantagem que os atletas que adquirem essa tecnologia do tênis conseguem sobre seus adversários. Um cientista esportivo da Universidade de Michigan, se não me engano, o sobrenome dele é Bourne, ele fala exatamente isso, que essa combinação entre a pista e o tênis ajudou e muito os atletas nos seus desempenhos na última Olimpíada, principalmente. Né? E ele é o cientista que fala dessa possível vantagem de entre 1 a 2% sobre os outros competidores. E aí, quando a gente pensa, eu acho que em longas distâncias, essa questão de 1 ou 2%, ela não é tão significativa quando a gente passa essa perspectiva para uma Olimpíada, para um 400 metros, para um tiros, para saltos em barreiras, porque eu acho que essa tecnologia e essa vantagem ela fica muito mais perceptível, porque são milímetros de segundos, né? Que milímetro de segundo é ótimo. Milésimos de segundos que diferenciam o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante lugar. E a gente tem uma discussão muito propícia sobre isso em alguns atletas que dizem que não veem essa diferença, que o tênis traz essa diferença tão impactante na modalidade, como outros que dizem que sim, tem uma diferença muito impactante. Inclusive, tem uma outra divergência que tem é se essa tecnologia pode se encaixar como um doping tecnológico ou se ela não é um doping tecnológico. Ela se enquadra numa questão de incentivo à inovação de um setor mercadológico, de um setor tecnológico que estava estagnado há muitos anos. Né? Então, vem uma nova tecnologia e ela serve como impulsionadora para desenvolver aquele setor. Outra coisa que tenho falado muito sobre isso, eu até gostaria de saber um pouco da opinião de vocês, é que quando esse atleta usa esses artifícios, né? Não só a pista, mas a combinação da pista com o tênis, quando que a gente consegue dimensionar, né? Quando é o desempenho do atleta, quando é o seu próprio rendimento, ou quando o rendimento está baseado no que ele está usando, no seu uniforme, no seu tênis. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Queria deixar incógnita aqui também para todos que estão nos assistindo, ajudar-nos com essa questão, porque eu acho que é uma questão muito interessante e, enfim, eu acho que tem muita discussão para a gente falar sobre isso e um assunto ainda mais polêmico, né, que vem por aí.
Muito obrigada, doutora Ingrid. Eu acho que a premissa é exatamente essa, né? Eu acho que a preocupação, quando a gente fala de desporto, de esporte, a gente está falando de performance física, de quebrar barreiras, de vencer limites. A gente está falando de seres humanos. Por mais que a gente entenda que esses seres humanos eles precisam de determinados implementos, tecnologias e equipamentos para produzir, para praticar aquela determinada modalidade esportiva, o que a gente, como espectador, né, o que a gente espera é ver o humano superando os próprios limites, ou limites que a gente considera sobre-humanos. E o excesso de intervenção tecnológica nos faz pensar efetivamente em que momento ou em que altura está essa medição, né? Até que ponto é um reflexo de uma superação de um resultado produzido por um humano, ou até que ponto é a tecnologia se sobrepondo a esse esforço e ela sendo o resultado daquilo que a gente gostaria de ver, que é a superação de limites. Então, acho que você trouxe um excelente ponto. Esse tênis ele foi produzido também no varejo e pode ser encontrado em lojas da Nike. É um tênis que a Nike pensou também na possibilidade de reproduzi-lo para todas as pessoas que vivem de corrida, que usam como hobby, enfim, que correm como hobby ou para manutenção da saúde. Tentar alcançar esse público. Óbvio, né? Mais uma vez, a gente está falando de esporte de alto rendimento. O tênis, normalmente, a sapatilha, a vestimenta, o maiô, enfim, todos esses equipamentos são pensados e são feitos para aquele determinado desportista. Pelo menos os grandes esportistas têm esse privilégio. E aí é que entra, e aí é que o esporte pode ser o reflexo da desigualdade que a gente vê na propriedade intelectual. Então, os países que têm muito desenvolvimento tecnológico, produzem muita inovação, produzem muitos ativos imateriais, eles estão muito na frente daqueles que não produzem. E a mesma coisa você pode ver dentro de uma pista, dentro de uma piscina. Os atletas que vêm desses países hipertecnológicos, que têm muito investimento na inovação, têm acesso a treinamentos, a pessoal, a equipamentos muito superiores aos demais atletas. E a gente começa a se questionar se de fato a arena olímpica, se de fato aquela determinada modalidade, todos eles estão iguais e todos eles estão nas mesmas condições de competitividade. Sobre isso especificamente, a gente, numa tentativa de gradação do que menos interfere, né, ou que menos torna desigual a paridade esportiva, do que mais tornaria desigual a paridade esportiva. Doutora Priscila, eu queria que você falasse um pouco sobre o super maiô, o Laser Racer da Speedo, que foi um maiô que foi banido das Olimpíadas, banido pela FINA, na verdade, não só das Olimpíadas, mas todas as competições de natação, exatamente por ele produzir um resultado fora do normal. Por favor, conta um pouquinho dessa polêmica pra gente. Com certeza vai ser um prazer. Bom, aqui já adiantando, eu vou dar o meu olhar, óbvio, de direito desportivo, de advogada e especialista em PI, mas também o meu olhar de atleta, né? Eu esqueci de informar no início da live, eu sou ex-atleta da Seleção Brasileira de Nado Artístico, então eu pude enxergar e acompanhar essa evolução gradativa dos equipamentos, né, esportivos da natação, principalmente, que era o que eu tinha mais contato. Então, já passando para o ponto polêmico, né, que a doutora Roberta trouxe para a gente aqui hoje, esse maiô, na verdade, a gente chama ele de Fast Skin, né, que é um maiô inspirado na textura ali variável do tubarão. Por que variável? Porque na verdade, a gente não encontra apenas uma textura só, né? A gente encontra um conjunto. Então, o maiô ele é feito num conjunto. Na parte da frente de uma maneira, na parte nas pernas de outra. Então, tudo que auxilie a tirar o atrito da água, para eles é bom. Até mesmo o nível de flutuação também para o atleta é muito bom. Então, já passando aqui para o polêmico do Fast Skin, né? Que primeiro teve o Fast Skin original. O uso dele veio ali nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Então,
já trazendo em números, né, que é onde a gente consegue ali constatar e ver de fato o que ele trouxe para o esporte, 83% dos nadadores que ganharam medalha, eles estavam vestindo esses trajes, né? Então, assim, a gente já começa a ficar atenta, mas, assim, a Speedo, né, que foi a desenvolvedora, né, desse maiô que tem essa tecnologia em mãos, ela continuou implementando e inovando assim, ela conseguiu já nesse primeiro teste dela em competições, ela já conseguiu ter um resultado bem razoável. Então, nesse mesmo jogos, 13 dos 15 recordes mundiais, eles foram quebrados por nadadores que estavam usando esse traje, né? E aí continuou. Então a gente teve o Fast Skin original, agora a gente tem o Fast Skin 2, né? Na verdade, ele até foi usado um scanner corporal, então mecanismos que são usados aí em Hollywood, em cinema, né? Que necessitam dessa tecnologia, né? Para a construção dos personagens. Então foi usado um scanner corporal exatamente para saber em qual parte eles implementavam e direcionavam essa tecnologia. E aí, nos Jogos de Atenas, em 2004, logo depois, a gente teve aí nadadores que conquistaram 47 medalhas nesses Jogos Olímpicos, né? E a gente, com um olhar mais atento, olhar de atleta, né? A gente traz aí o direcionamento para o Michael Phelps, que nos Jogos de Atenas conquistou 8 medalhas num único Jogos Olímpicos. E mais à frente a gente vai ver que ele conseguiu conquistar 8 medalhas de ouro em apenas um Jogos Olímpicos. Então, a gente consegue fazer uma construção da linha, né, da linha do tempo, por meio dessas tecnologias utilizadas no esporte. E a natação é uma modalidade muito visível, assim, é muito fácil você verificar o implemento e a melhoria do rendimento, né, dos atletas. Então, logo depois, em 2007, a gente tem o Fast Skin Pro, né, que ele é mais leve e ele é mais poderoso para o mercado. Então, 21 recordes mundiais foram quebrados usando esse thread. Na verdade, tem algumas competições que até, acho que, se eu não me engano, 130, né, doutora Roberta, recordes foram quebrados. E aí veio o mais chocante aí do que a gente tem hoje na natação, que é o Fast Skin Laser Racer, né? Esse daí, realmente, ele foi, assim, um choque, porque até mesmo a Speedo, né, quando foi trabalhar ela trouxe uma equipe muito completa, então vieram engenheiros biomecânicos, fisiologistas, mais de 100 nadadores de elite, até mesmo a NASA participou desse estágio de desenvolvimento, para vocês terem noção de quão importante para eles é essa questão da melhoria do atrito, da performance do atleta mesmo em questão. Então, eles não ficam satisfeitos apenas com essa quebra, eles sempre estão melhorando. Inclusive, mais recente, se vocês forem olhar no site da Speedo, já tem aí um desenvolvimento de um Fast Skin 4.0, que aí eles até botam como observação que eles não sabem se a FINA vai aprovar ou não vai aprovar, mas eles já estão desenvolvendo isso porque eles chamam como maior inteligente. Então, o atleta ele pode usar aquilo como treinamento e o técnico dele conseguiria corrigir, né, a braçada dele ou a pernada dele e não apenas ser usado na competição. Então, nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, né, o Phelps conquistou esse marco histórico de 8 medalhas de ouro, né, em apenas um Jogos Olímpicos, e 94 dos nadadores vitoriosos, eles estavam vestindo esses trajes, né? Então, assim, fica muito evidente, né, mais que claro, que esse traje vem trazendo muitos benefícios para os atletas de alto rendimento. E, nesse sentido, a FINA, que é o órgão responsável, né, Federação Internacional, ela veio no sentido de trazer, como a doutora Roberta e a doutora Ingrid estavam contando para a gente, a questão da paridade de armas, né? Então, a gente via alguns atletas com
com esse maiô, com essa tecnologia implementada, quebrando recordes que até hoje, na verdade, a gente nem sabe se eles vão ser de fato batidos, porque vieram aí muito à frente do que um nadador sem essa tecnologia, apenas com o maiô normal, conseguiria bater. Então, ela veio no sentido de realmente tentar regulamentar isso, né? Trazer uma legislação. Então, ela proibiu os trajes que tivessem o poliuretano, né? Que é o tecido ali utilizado, o mecanismo utilizado. E também encurtou, antigamente os trajes, na verdade, podiam ir até o tornozelo. Então, as meninas podem usar ou o maiô ou o macacão, que a gente chama, né? Que é até a linha do joelho. E os meninos podem usar bermudas ou sungas. Então, isso tudo, né? Essa questão do banimento, né? De banir esse maiô, veio tentando fazer exatamente isso que a gente está tentando trazer hoje, né? Que é o equilíbrio ali entre o que de fato é o corpo, né? O limite, ou até onde eles conseguem chegar com treinamentos e preparadores físicos por trás, e até onde a tecnologia vem para fazer entre aspas, um doping mecânico, né? Que a gente chama. Então, eu fui procurar saber mais a fundo depois que eles foram banidos em 2009, então, final de 2009, em 2010 isso já ia ser implementado. E aí, quando você procura alguns atletas para saber, você consegue perceber que eles se sentem um pouco perdidos, porque, assim, nenhum atleta, isso você vai escutar vocês vão escutar de qualquer atleta, nenhum atleta usa um traje só para competição. Ele faz um treinamento todo baseado naquele traje, porque não pode ser nenhuma surpresa. Então, o atleta ele tem que estar treinado com aquele traje, ele tem que estar já utilizando ele há um tempo exatamente para que ele não seja surpreendido, não tenha nenhuma surpresa, seja aquilo que ele já treinou. Então, você pega eles assim, meio perdidos, porque eles faziam esses treinamentos, até mesmo os preparadores físicos faziam toda a linha de treinamento, né? O polimento, tudo vinha, toda a escala de treinamento vinha de acordo com o funcionamento do atleta junto com ali o implemento do maiô. Então, de fato, assim, o questionamento que a doutora Ingrid fez é muito bom, até onde a gente sabe, né, que é ali o desempenho de um ser humano e até onde esse desempenho ele é muito, né, incrementado aí, ele torna até difícil de ser ultrapassado. Então, assim, o equilíbrio, ele às vezes vem da própria entidade, né? O correto é vir, na verdade, da própria entidade, ela sentir, porque ela ali é a autoridade para falar a respeito disso, então ela já acompanha todo o histórico, né, da evolução da modalidade, então ela consegue ter essa percepção. Porque às vezes a gente, como consumidor, não tem noção do que seria, né? Óbvio que quando você olha o maiô, esse maiô não é barato, não é qualquer um que tenha, mas ele, ao mesmo tempo, né, a Speedo vem aí tentando desenvolver algumas tecnologias, inovações que sejam utilizadas para consumidores que sejam hobby, a natação, que seja. Então, hoje em dia, na minha época ali atrás, a gente só usava aquele maiô normal, né? Ele texto. Hoje em dia você já tem o maiô que se chama um maiô de papel, que ele seca muito mais rápido, ele adere melhor ao seu corpo. Então, assim, a gente está trazendo aqui a forma de alto rendimento, porque é onde você consegue visualizar mais fácil esse desequilíbrio, né? E é até onde a entidade vai deixar esse desequilíbrio chegar e até onde ela vai ali tentar igualar ali a barreira. Não, perfeito, doutora Priscila. Só trazendo mais um dado, esse maiô também foi banido não só pela quantidade surreal, eu acho que surreal é a palavra perfeita, mas a quantidade surreal de recordes que foram quebrados e medalhas que foram ganhadas durante, né, a utilização, a permissão da sua utilização, mas também porque ele custava, à época, $1.500 por apenas 10 usos. E aí é que a gente fala sobre a falta de paridade ou a falta de igualdade.
não é nem só ter a tecnologia, né? Eu acho que ter a tecnologia e uma tecnologia que é capaz de tantos resultados assim, nos faz pensar até que ponto, como a doutora Ingrid levantou, até que ponto a produção desse resultado é responsabilidade do ser humano que está por trás daquela tecnologia ou da tecnologia em si. Mas uma tecnologia que é inacessível, ela já coloca os atletas em patamares diferentes quando eles vão competir. Evidente, retomando o que eu havia falado, são atletas de países diferentes, com preocupações de desenvolvimento e investimento em propriedade intelectual e tecnologia e inovação diferentes, e é evidente que isso vai se refletir dentro do campo de jogo, né? Dentro da disputa da modalidade em questão. Mas quando você tem uma tecnologia cara, que pode ser esse fio, né, essa oportunidade de ganhar ou não, você efetivamente está privilegiando um em detrimento de outro, e você está tirando o que o nosso professor Ângelo Vargas, que nos assiste aqui na live, ele muito fala, a previsibilidade. O que torna o esporte atrativo é a imprevisibilidade do resultado. Então, quando você coloca essa tecnologia na balança e ela faz a diferença, você tira a imprevisibilidade, você tira a paixão, você tira o inédito e você tira aquilo que nos faz consumir o esporte, que é essa possibilidade de não ter nada ser possível, de muitos fatores estarem envolvidos, de muitas questões e particularidades estarem envolvidas para um resultado final. Passando para uma segunda parte da nossa Eu live. posso só fazer um comentário, doutora Roberta? Você falou sobre essa questão das realidades, né? Eu sempre tento puxar bastante para a realidade brasileira. Né? Como a doutora Priscila falou, o maiô custa caro, o tênis custa caro. E quais são as realidades dos atletas brasileiros? Né? Dos atletas que estão na busca de ser um atleta de alto rendimento, estão na busca de uma Olimpíada, de uma competição internacional. Né? O atleta que se dedica com exclusividade, que ele treina para ser um atleta de rendimento, os valores das bolsas que ganham são irrisórios até você conseguir um certo patamar. Eu dei uma olhada aqui agora, a bolsa de atleta da base está R$350. Né? A bolsa de um atleta profissional em nível nacional não é nem um salário mínimo. E muitos desses atletas buscam no esporte um meio de ajudar suas próprias famílias, né? Uma alternativa de você sair daquele sufoco que você vive, que a sua família vive. Então, quanto que esses atletas podem desembolsar para conseguir um equipamento num valor tão alto como esse? Né? Um equipamento que dura 10 nados, né? 10 competições, 10 entradas na piscina, 10 entradas numa pista, quanto que ele pode desembolsar, né? Então eu acho que essa tecnologia, ela tem que ser estudada, ela tem que ser barateada, para que todos consigam ter acesso a ela de forma igualitária, para que a gente consiga de fato quebrar essa barreira de um possível doping tecnológico, de um possível doping mecânico, e assim como a pista, né, que é uma pista só, para que todos consigam correr na mesma pista, essas tecnologias consigam alcançar todos os profissionais para que eles consigam ter um nível igualitário de capacidade, de igualdade de armas, né? Não, perfeito. Perfeito. Até complementando, na verdade, puxando para um outro lado, para o lado já aqui talvez propriamente dito de TI, né? Aqui fica, na verdade, nosso apelo, não sei, a nossa chamada de atenção, porque assim, na natação, se você for olhar, ele é como se fosse um futebol da água, né? Ele é o esporte mais populoso. Então, assim, tem muitos praticantes. Então, essa tecnologia, ela é construída aqui? Não, a gente vê que a gente importa muito. Então, isso seria uma questão de aquecer a economia, de gerar movimento de importar e não, né, da gente conseguir construir essa tecnologia de maneira nacional. Então, a gente vai aquecer a economia, gerar empregos. Então, de fato, assim, fica
esse olhar atento, né, que a gente está trazendo tanto para a PI quanto para o esporte, porque um anda de mãos dadas com o outro, não tem jeito. A gente vê aí que, na verdade, teve evolução em todas as modalidades esportivas, que a gente está pensando alguns pontos que foram ou mais polêmicos ou chamaram mais atenção. Mas, assim, todas as modalidades, se a gente for parar para perceber, ela tem esse avanço. Então, por exemplo, o tiro ao alvo, né? A gente vê que hoje em dia é tudo tecnológico. É um laser que sai de uma arma que vai chegar lá no outro ponto para a gente determinar quem vai ser o campeão. Então, assim, quando a gente tem esse investimento ou esse olhar interno, né, do país, com certeza a gente conseguiria gerar aí muita riqueza. E aí esse também é o nosso ponto de vista, não só da gente trazer, né, lá de fora e aí tornar caro o que a gente está trazendo, da gente conseguir aqui fazer o nosso. A gente tem atletas que dependem dessa tecnologia, que precisam desse investimento para o seu caminhar, né, para o seu crescimento e desenvolvimento dentro das piscinas ou até mesmo fora das piscinas. E lembrando que muitas das tecnologias que são desenvolvidas no mundo desportivo, para o mundo desportivo, muitas vezes são colocadas no varejo, são disponibilizadas para a população em geral, se tornam acessíveis para a população em geral. É assim no automobilismo, né? Nos carros de Fórmula 1 sempre estão inovando em termos de engenharia e muitas vezes essas engenharias, essas inovações de engenharia são transferidas, são revertidas para os carros comuns. Foi assim com o tênis da Nike, ele foi um tênis pensado para o esporte de alto rendimento, mas ele está disponível nas prateleiras, e é assim com o maiô. Então, na verdade, a gente tem que pensar que esse investimento em tecnologia e inovação, nesse microcosmos que é o esporte, ou usando o esporte como uma amostra, né, de investimento e de produção, de investimento tecnológico, produção de inovação, pode se externalizar, pode extrapolar a bolha esportiva e consequentemente, atingir o varejo, atingir o mercado comum, atingir a todas as pessoas. Então, assim, a gente trouxe o case do esporte não só para essa análise, né, de ética, de igualdade, de paridade de armas pelos valores esportivos, mas também como uma forma de observar a propriedade intelectual no microcosmos que pode externalizar para todo o país e para atingir uma gama de pessoas, né? E aí, pensando nisso, em homenagem à professora Connie que nos acompanha, a gente pensou num segundo bloco dessa live de falar sobre as marcas. E aí vão olhar o teaser e vão perguntar, mas o que as marcas têm a ver com igualdade, com esses valores de ética e igualdade? Bom, primeiro, fazendo um bosquejo histórico, como muito gosta nosso professor Ângelo Vargas, durante muito tempo o esporte foi o palco para divergências políticas estrito sensu, políticas ideológicas, e o esporte foi utilizado como arma nessa guerra fria travada dentro dos estádios esportivos, dos campos de gramado, enfim, para políticas, veja bem, não só brigas e guerras políticas entre países, mas também dentro do próprio país. O esporte foi uma bandeira para tentar aplacar governos ditatoriais, enfim, mandos e desmandos. Muito baseado nessa história e numa história muito triste se a gente pegar principalmente a Segunda Guerra Mundial, veio um movimento de tentar tirar a possibilidade de qualquer manifestação política, seja ela política estrito sensu mesmo, política ideológica ou política afirmativa, que se é que a gente pode dizer boa política, não dizendo que a política estrito sensu é uma má política, mas, enfim, das políticas afirmativas, tirando a possibilidade dos atletas de se manifestarem. Hoje em dia, isso entra em conflito com a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação da pessoa, mas entendendo que a arena esportiva, o momento em que o atleta se empenha, consegue produzir um resultado, consegue bater a sua melhor marca, e ali ele tem todas as câmeras do mundo focadas nele, é um momento hiper oportuno para que ele manifeste a sua opinião político-afirmativa, digamos assim, né? Das políticas que realmente fazem a diferença e mudam o mundo e tem que mudar, né? Tem que mudar tudo aquilo que está de errado na nossa sociedade. O Comitê Olímpico Internacional, diante do histórico dessas manifestações políticas e do esporte sendo utilizado como afirmação política
partidária de determinados lados, ele resolveu banir a possibilidade de manifestação política, e isso se estendeu para além da política, né? A regra 50 do COI fala que não só é proibido a manifestação política, política religiosa, racial, enfim, mas também qualquer exposição de marca na arena esportiva, na arena e nos arredores. Diz o COI que é pela motivação de dar um palco limpo e elevar o espetáculo desportivo para que o consumidor, o espectador, não se desvie, né? Não desvie os olhares nos logotipos e nas marcas e nas invenções que colocam ao redor da arena esportiva. Mas também a gente sabe que os eventos esportivos são business, são negócios, e esses negócios custam caro de serem mantidos, e que existe também por trás uma proteção aos patrocinadores másteres do Comitê Olímpico Internacional e também os patrocinadores másteres do evento, que esses patrocínios, esses contratos de patrocínio são milionários e que essas marcas têm que ser hiperprotegidas. E como bem disse a doutora Ingrid no início, não é só de marketing de emboscada que vive a interseção entre PI e esporte, mas nesse caso, o marketing de emboscada é um dos problemas que existe dentro da PI do esporte. Mas mais especificamente, a gente trouxe para esse debate, na verdade, dois pontos de vista, entre aspas, negativos e positivos desse hiperpoder das marcas ou dos patrocinadores, como queiram, dentro do mundo desportivo. E aí eu gostaria que a doutora Ingrid falasse um pouquinho mais sobre essa visão negativa, entendendo visão negativa, essa proibição do Comitê Olímpico ou de outras organizações e de outros eventos dessa manifestação político-afirmativa e se isso precisa ser mitigado, se não precisa, como equilibrar essa balança complicada entre a exposição da marca, o evento esportivo e a manifestação da opinião do atleta. Bom, doutora Roberta, primeiro eu gostaria de falar que você pontuou essa questão do esporte e política, e pelo que a gente pode observar, o esporte e a política, eles caminham muito lado a lado, né? Eles são dois elementos intrinsecamente sociais, que emanam da sociedade para a própria sociedade. Então eu creio que seja muito difícil a gente conseguir separar 100% o esporte da política. Né? A gente tem agora acontecendo a guerra da Rússia com a Ucrânia e severas punições esportivas à Rússia por causa dessa guerra, por ter motivado essa guerra. Então, é muito difícil, de fato, a gente separar. E quando a gente pensa nos impactos negativos que essa questão da proibição de manifestações políticas, e quando eu falo sobre políticas, não é relacionada a partido A ou partido B apenas, é relacionada a questões afirmativas, questões ideológicas, questões religiosas, né? Política com um contexto lato sensus, né? A gente consegue ver uma supressão muito grande de movimentos sociais que estão emanados do povo, né? Como, por exemplo, uma maior participação feminina no esporte, ou igualdade de gênero no esporte, como a questão da intolerância religiosa no esporte, a questão de questões salariais, de questões raciais. Então, quando a gente tem a política suprimida, né, essa falta de possibilidade de manifestação política suprimida, a gente tem diversas manifestações positivas oprimidas, né, uma supressão dessas manifestações positivas. E o que eu queria falar sobre isso é que, por exemplo, na última Copa do Mundo, se eu não me engano, 2 atletas da Suíça, ou Suécia, me perdoem, falha a memória, eles são albaneses e participam das seleções da Suíça ou da Suécia. E quando eles fizeram gols, eles chegaram a fazer uma manifestação fazendo o símbolo, né, da bandeira da Albânia. E eles foram severamente punidos. Eles poderiam ter sido desclassificados, tendo uma punição disciplinar muito maior, mas eles foram punidos apenas com uma multa de 5.000 francos suíços, que são 20 mil reais.
né? Então, a gente tem essas questões negativas muito pulsantes. E o porquê que isso chega a ser tão negativo assim? Porque o esporte, querendo ou não, ele é uma vitrine, né? Durante os Jogos Olímpicos é um momento em que o mundo inteiro para ver aquele jogo, né? São de questões extremamente importantes, de uma visibilidade internacional, mundial, questões que acontecem em países muito isolados ganham o mundo, né? Questões que acontecem no Brasil ganham o mundo, questões como essa que acontece na Albânia ganham o mundo, na Iugoslávia ganha o mundo. Então, quando vem a opressão, a proibição dessas manifestações políticas, a gente tem um silêncio muito grande. E o medo também dos atletas de se manifestar politicamente, de se manifestar abertamente sobre alguns assuntos, dentro e fora dos gramados, né, da arena olímpica, dos ginásios esportivos. Então eu acho que essas questões são muito substanciais e que a gente merece a visibilidade. Enfim, e a pressão que a gente vê muito é por causa das marcas propriamente ditas, né, dos patrocinadores, como você mesmo disse. Às vezes os atletas fazem manifestações que vão de encontro com alguma manifestação, algum entender do próprio patrocinador, e isso vem de uma maneira muito forte atingindo os atletas, né? Aqui no Brasil, recentemente, a gente teve o caso da Carol Solberg, atleta do vôlei de praia, que se manifestou politicamente e teve punições disciplinares, teve um grande levante midiático sobre o patrocinador da competição, sobre o patrocinador da seleção brasileira de vôlei de praia, e impulsionando ela, né, a todo tempo, oprimindo ela, a todo tempo censurando a fala dela. Então eu acho que essas questões são muito negativas quando a gente pensa no esporte como uma vitrine mundial de manifestações e de engajamentos das mais variadas vertentes. Só lembrando, pessoal, para quem não sabe, essa regra ela não tinha exceções, essa regra do COI, a regra 50 que está na Carta Olímpica, ela não tinha exceções, mas por causa da pandemia, por causa do Black Lives Matter, da morte do George Floyd e de todos os movimentos contra o racismo no mundo que tomaram, né, ultrapassaram, extrapolaram os Estados Unidos e tomaram o mundo, o COI resolveu mitigar um pouco essa regra, permitindo que os atletas se manifestassem depois das provas, né? Não sei se vocês acompanham, mas enfim, quando eles saem das provas, existe um local específico que eles vão dar a entrevista, e aí nesse momento eles poderiam se manifestar politicamente, seja ela política afirmativa, até política ideológica, mas, entretanto, algumas manifestações foram feitas durante o pódio, durante a premiação. Teve uma atleta do arremesso de peso americano, se eu não me engano, ganhou uma medalha de prata, e ela fez uma manifestação, um gesto que lembrava o gesto do Malcolm X, mas, enfim, ela não ligou o gesto dela diretamente ao Malcolm X, mas sim a todo esse movimento de ser contra o racismo. E a fala dela foi muito contundente. Ela falou, olha, eu estava num pódio de uma Olimpíada com uma medalha de prata, as câmeras estavam em mim e as pessoas que eu represento precisavam ouvir da minha boca algum tipo de protesto. Todas as câmeras, o mundo estava de olho em mim, e eu precisava ser a voz dessas pessoas. Eu precisava chamar a atenção do mundo para todas as questões. Ela é lésbica, ela é negra, ela é muito forte, ela foge ao padrão heteronormativo de uma mulher imposta socialmente ou midiaticamente como uma mulher com formato de mulher, e ela precisava levantar essa bandeira e precisava ser representativa dessas lutas, né? Então, ela acabou não sendo punida pelo COI. Na verdade, o COI deu uma advertência para ela, porque ela violou a regra no máximo. Eles tinham esticado um pouco por causa da pressão dos atletas, né? Por essa necessidade desse palco, dessa notoriedade, dessa visibilidade, para eles se expressarem. Mas ela acabou tomando uma advertência e a gente não sabe se um dia o COI vai conseguir mitigar esse tipo de regra, né? E outros exemplos também existem. Existe o clássico exemplo do Colin Kaepernick, que também foi, digamos assim, boicotado na NFL por também manifestações contra o racismo nos Estados Unidos.
Óbvio, os adoradores de NFL, os acompanhadores de futebol americano vão me dizer que ele era um péssimo quarterback, ou que ele era um excelente quarterback, mas teve perda de rendimento, né? Não conseguiu entregar depois de tanto tempo, mas também houve, e sejamos justos, houve um certo boicote da liga, não só pelo gesto dele de ajoelhar durante o hino americano, mas também pela luta dele contra o racismo nos Estados Unidos, que é tão latente. Mas, óbvio, não estamos aqui para apontar a vilania das marcas e dos grandes patrocinadores dos eventos esportivos, das entidades esportivas, clubes, atletas, etc. Mas também para trazer o ponto positivo do que nós, como sociedade, podemos fazer em relação às marcas para que elas façam quando a entidade esportiva é negligente, quando ela é omissa, e não são poucos os casos. Então, desse lado positivo, desse aspecto positivo, da pressão que a marca pode fazer, do patrocinador pode fazer em cima da entidade esportiva, do clube, do atleta, para que ele se retrate, para que coisas que a gente não precisa ver aconteçam de novo. Eu gostaria de perguntar para a doutora Priscila, qual é o lado positivo desse hiperpoder das marcas dentro desses eventos esportivos, dentro desses agentes esportivos? Perfeito, doutora Roberta. Bom, na verdade, aqui vou trazer um caso também um tanto quanto polêmico, mas aqui sem trazer a parte de fato de política, se ele estava errado ou se ele estava correto, mas dando enfoque, né, enfatizando aqui qual é a força que a marca pode trazer para o mundo, né, desportivo. Então, trazendo aqui o caso do Maurício Souza, né, que antigamente jogava pelo Minas Tênis Clube, fez parte da seleção aí por anos, e a questão que ele trouxe, né, quando ele deu o seu depoimento numa rede social, e ali a gente entende ele sempre como sendo um atleta, né, um atleta que representa o Minas, e o Minas por trás tem ali as suas marcas, né, a Fiat e a Gerdau. Então, quando ele exprimiu, se expressou ali, né, deu seu depoimento numa rede social, ao mesmo tempo ele abriu ali um leque de possibilidades das pessoas virem e se manifestarem, né, falando, enfim, sendo favorável ou não sobre ele. E ali, naquele momento, a Fiat e a Gerdau se sentiram na necessidade, né, de escutarem os seus consumidores, né, o seu público-alvo e se manifestarem em relação ao que foi feito, né? Então, no mesmo momento, ou dias depois, na verdade, eles foram até o Minas e falaram, né, conversaram com o presidente do Minas e falaram, olha só, ele precisa de fazer uma retratação, né, no mesmo nível, em rede social, da maneira que ele preferir. Senão, assim, a gente não vai conseguir, né, fazer algo positivo para o atleta, porque o atleta ele é uma vitrine ali do Minas, né? Ele estava ali representando o Minas. Então, o atleta, né, o Maurício Souza, ele de fato ele foi até a rede social tentar fazer uma retratação, mas continuou ali tentando ali se blindar através da liberdade de expressão, onde a gente sabe que de fato tem ali o seu limite, né, a sua barreira. E aí não foi aceito pela Fiat, não foi, né, visto com bons olhos pela Fiat e pela Gerdau, até mesmo pelo público que ele estava interferindo. E ali eles chegaram e deram assim a cartada final, falando, olha só, a gente precisa da demissão dele. E de fato, o Minas Tênis Clube ele demitiu, né, no dia seguinte, botou até numa rede social que o jogador Maurício Souza não era mais jogador do Minas Tênis Clube. Até mesmo assim, continuando, o presidente do Minas falou que sustentaria essa colocação dele, mas que por conta da marca, a gente sabe que ali as marcas estão por trás dos clubes, elas são assim, o pilar da onde sustenta, da onde vem toda a verba para composição de equipe técnica, até mesmo salários dos próprios jogadores. Então, assim, a gente vê esse lado positivo da força da marca, né, de conseguir
ali trazer o seu público, o seu consumidor, dar ouvido ao seu consumidor. Então, ele conseguiu ali essa questão de implementar um limite que a entidade não fez, né? E passando para um outro ponto também, a questão da Marta, né? A briga pela igualdade salarial, pela igualdade de tratamento também, né? Não apenas o salário, mas o tratamento em geral. A gente sabe que o futebol feminino aí ele está ganhando muito espaço hoje em dia. É acompanhado por milhares de pessoas, né? Ganhou um apelo midiático muito grande, mas a gente sabe que isso não é de ontem, é uma construção aí que vem sendo até mesmo incentivada pela confederação por meio de normas, de regras. Então, mas ela ali se viu na necessidade de fazer esse apelo também, né? Então, a gente sabe, né, quem trabalha com direito esportivo, e aqui a gente explica, que quando você tem essa questão, né, que você não pode trazer marcas, por exemplo, se eu for patrocinada pela Adidas e a competição tiver um patrocínio oficial da Nike, por exemplo, eu não posso usar ali na Vila Olímpica ou nos arredores, ou até mesmo no campo, eu tenho que usar tudo que esteja dentro do padrão do patrocinador oficial. Mas a chuteira, por exemplo, é uma questão onde que a gente chama de arena livre, né? De livre escolha. Então, por exemplo, se eu jogo melhor com a chuteira da Adidas, eu posso jogar com a chuteira da Adidas, né? Porque eu venho treinando com ela, não vai ser por conta dessa competição que a gente vai alterar. Então, ela ali, por meio da chuteira, onde ela conseguiria um apelo, a gente também pode trazer a questão do batom, né? Da Natura, enfim. Ela conseguiu trazer um apelo, tirou ali, né? Deixou tampado a marca que vinha ali e colocou o símbolo de igual. Então, ela ali conseguiu trazer uma força, um apelo muito grande. Inclusive, ela é embaixadora da Latam, se eu não me engano, dessas causas sociais enfim, dessa luta por igualdade. Então, acabou que depois disso teve um certo. Ela conseguiu, né, trazer ali o apelo, e não só pelo Brasil, também por outras seleções, por exemplo, os Estados Unidos, conseguiu atingir essa questão da igualdade salarial também, até porque nos Estados Unidos, quando você fala em futebol, você abre muito mais os olhos para falar sobre o futebol feminino do que sobre o aspecto masculino. Então, assim, qual é o motivo, né? Qual seria ali a possível justificativa que não teria um salário igual? Então, os reflexos dessa atitude, né? Dela conseguir ali por meio de um local onde era livre de expressar o seu posicionamento e fazer o seu pleito também, ela conseguiu trazer assim reflexos para o mundo inteiro. Não só para o futebol, inclusive, ela trouxe para diversas outras modalidades. Inclusive, a doutora Roberta de mais cedo falou que, se eu não me engano, é futebol americano, né? Que conseguiu também a questão da igualdade salarial entre mulheres e homens. E o acesso também, por exemplo, antigamente, na Confederação Brasileira, tinham acessos ali na granja que a seleção brasileira feminina não poderia ter, não poderia acessar, então eram bloqueados, e aí, sim, não fazia nenhum sentido, porque tá todo mundo ali representando o Brasil numa competição, né, mundial, internacional, então, assim, não faz nenhum sentido fazer essa diferença, né, entre eles, está todo mundo ali buscando trazer o melhor para o Brasil, e aí isso de fato acabou. Hoje em dia a gente vê que o acesso a toda a preparação física, todos os técnicos, toda a comissão técnica tem o mesmo tratamento, e a gente está aí, de fato, melhorando aí esse aspecto de igualdade, né, por meio dessa questão que a gente trouxe, que a marca conseguiu trazer por meio ali de um livre acesso de marca, né? E também conseguiu não se impor como mulher, mas assim, ali o batom, né, a gente chama, é muito característico né, de mulheres, as mulheres usam batom, então ela conseguiu ali trazer, como a gente pode chamar de um marketing de emboscada, mas que foi ali o batom da Natura, então que resiste a suor, que resiste à competição, que resiste a tudo e tá ali intacto. Então ela conseguiu trazer com bons olhos todos esses mecanismos que como a doutora Roberta e a doutora Ingrid trouxeram, tentam bloquear, mas assim, tem
os seus lados positivos, que é o que a gente queria trazer aqui. Dentre outras, na verdade, o que a gente queria deixar aqui latente é que o atleta ele é uma vitrine, né, das marcas. Então, quando uma marca, um patrocinador decide depositar a confiança no atleta, ele tem que cuidar, né, da imagem social desse atleta. Então, a gente vê diversos jogadores ou atletas que passaram por momentos de embate, né, de alguns embates com os valores e a ética da marca, e eles, assim, tiveram o seu contrato rescindido. Mas já passando para outra parte também de marcas e atletas, a gente vê que hoje em dia é tão forte, né, que a gente vê que os próprios atletas dão nome às próprias marcas, né? Então a gente tem aí o Air Jordan, a gente tem o Nadal, o Federer, diversos atletas, até mesmo assim, na natação a gente tem a Fabiola Molina, que inclusive, é um ótimo exemplo nacional, que ela faz todo o ciclo ali, toda a montagem, toda a estrutura é nacional, então gerando empregos, aquecendo a economia, então isso é muito importante para o nosso país. Atletas que depositem a sua experiência, né, a sua bagagem aí e que consigam investir na melhoria do esporte. Então, acho que esse é um ponto bem positivo. Tem diversas outras experiências ou exemplos que a gente poderia trazer aqui, mas a gente está chegando aí no limite, né, doutora Roberta? Eu vou passar até a palavra para você para a gente ir para o encerramento. Mas a gente permanece à disposição e se tiver alguma dúvida, se tiver algum ponto que tenha gerado algum questionamento, estamos aí à disposição. Muito obrigada, doutora Priscila. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando para o final da live. O que a gente tentou passar para vocês é a visão, digamos assim, de profundas conhecedoras do mundo desportivo que têm conhecimento em TI e dessa interseção que tem várias lacunas, vários problemas. Os problemas que a gente trouxe aqui de tentar um equilíbrio entre ética, igualdade e avanço tecnológico e promoção da inovação no esporte é um ponto de vista. A hiperparticipação das marcas, tanto na força que elas têm para impedir a manifestação de atletas ou de entidades dentro do palco desportivo, onde essas pessoas são o foco, né, dos olhares do mundo, mas, ao mesmo tempo, a força dessas marcas para impedir injustiças ou mesmo promover políticas afirmativas, foram alguns pontos que a gente elegeu para trazer para vocês dessa dupla perspectiva de como a propriedade intelectual e o esporte podem se cruzar. E se cruzam muito e precisam muito fazer esse diálogo, ter essa dialética, sempre um retorno. Nunca é a TI um fim em si mesmo e o esporte um fim em si mesmo. A falta de cuidado, de diálogo entre essas duas áreas tem produzido alguns efeitos ruins. Então, acho que mais do que nunca, a gente precisa fazer com que essas áreas se enxerguem e dialoguem. Existe muito espaço para debate, existe muito espaço para adaptação, e a gente trouxe esse tema aqui para que vocês tenham um pouco da ideia do quanto existe essa lacuna e do quanto ela precisa ser preenchida. Muito obrigada, doutora Priscila, muito obrigada, doutora Ingrid. Convido a todos a participarem da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Guarujá. Os encontros são espetaculares, são aulas, cada encontro é uma aula espetacular, então convido a todos a participarem. Uma boa noite, muito obrigada pela audiência.